o Nietzsche. Acho que ele também criticava muito o Nietzsche por não ter método rigoroso nenhum. Pro Deltay, o Nietzsche não tinha método. Então, tá fazendo coisas da cabeça dele. A culpa não é minha, eu não assisti isso do Deltay, se tiver errado. Mas é. E, então, a psicologia deveria ser descritiva e deveria ter um método de análise. Né? Então, você descreve o fenômeno, capta o fenômeno, e aí você analisa ele, dissecando elementos e depois comparando um com os outros. Então, a psicologia explicativa, que é um grande balaio, né? Tá? Desculpa, os filósofos fazem muito isso. Tem muita coisa de psicologia explicativa. Ela tem como base pressupostos idealistas ou realistas. Por exemplo, os berragoristas seriam pressupostos realistas. Né? A realidade é um fenômeno sensível, é que torna a base de toda a psicologia para eles. Né? O jeito que o rato, por exemplo, se comporta. Né? E aí tem outros que teriam pressupostos realistas. Né? Eu acho que ele coloca o Freud nisso. Mesmo tá errado? Sim, sei lá, não faço a menor ideia. Mas ele coloca um pouco o Freud, porque o Freud tem pressupostos muito fortes, assim, ele se coloca como base da teoria dele, e ele não necessariamente extrai isso de um fenômeno, ele coloca isso como um pressuposto. Mas, enfim, polêmico, querem falar polêmica do Freud também. É, a psicologia descritiva, ela teria como base a epistemologia autorreflexiva, que também seria fundada pelo próprio Descartes. Arrogante? Sim, mas todos na época eram. Tem um artigo do Freud que eu usei uma época para traduzir, para treinar a tradução, que ele fala: esse artigo vai resolver todos os problemas da neuropsicose que existem. Provavelmente não deu certo, porque ele fez muitas obras depois. Então, o que é essa epistemologia auto-reflexiva, né? É um projeto que ele, inclusive, não terminou. Então, a gente fica aí, né, com só os esboços dele. Ele faria uma teoria geral do sistema, que estudaria para explicar qualquer tipo de ciência. Então, teria os fatos, que é um enunciado real, que é um dado da percepção, é um fato que eu estou aqui de pé, corresponde a um elemento histórico do conhecimento. Então, o Delta é muito comum nas obras dele, você vê ele discutindo história mesmo. Né? Você vê ele relacionando a filosofia da Idade Média com o contexto de guerras e políticas, ele relaciona as questões dos fatos históricos. Né? E aí teríamos os teoremas, o enunciado que se desenvolve a partir desenvolve os dados empíricos, né, que foram aprendidos, e abstraem deles também. Então, ele sempre está em vista questões empíricas também, juntos com qualquer tipo de ciência. Toda ciência deveria ser empírica. Filosofia também, a literatura também, né? E também histórica. Essa é a grande questão. Como ele cria um jeito de unir todas elas de um modo rigoroso. E aí, uma das coisas que eu mais discordo dele, mas enfim, né? O terceiro ponto seria o juízo de valor ou regras. Regras, tudo bem. Né? Enunciados que expressam juízos de valor e prescrevem regras. Na época, essa questão do valor estava muito em voga. Né? Muita gente acreditava que é a teoria do valor que unificaria a filosofia do Kant, que unificaria todas as ciências. E é muito estranho, mas tipo ideal do Weber. Né? Então, você vai colocando, e acho que se não me engano, o Weber tinha um negócio muito típico mesmo, criar, por exemplo, um mundo ideal que a gente deveria se guiar, mais ou menos, para criar políticas públicas. Né? Então, eles tinham, essa questão do valor era muito forte, né? As pessoas estavam apostando de verdade nisso, né? Heidegger, de fato, vai jogar fora isso, mas ele até fala de um jeito debochado em um dos cursos de juventude dele. Para eles, Deus é valor, porque tudo é valor mesmo, entendeu? Tipo, né? Tudo se fundamenta na relação com valor. E hoje em dia é muito esquisito, realmente, entender por quê. Né? Porque parece uma coisa tão particular, né? Mas para eles não era. É, e aí, o que é? Você precisa ter esses três critérios em vista, né, para criar uma teoria geral das ciências humanas, e você precisa ter outra coisa em vista. Você precisa destituir as ciências humanas do seu foco. Né? Eu disse, né, que ele era muito guiado por uma filosofia kantiana. Então, ele quer separar o que é a ciência humana do que é a metafísica. A metafísica ela vai além do que ela deveria ir, ela ultrapassa os limites do que ela deveria balizar. Então, ela deveria falar sobre alma, Deus, liberdade. Esquece liberdade que é muito difícil. Mas ela não deveria falar sobre alma, Deus, por exemplo, né, sobre fundamento metafísico. Ela deveria falar sobre o que ela pode falar. No caso do Iltai, é sobre a vida. Então, ele vai fazer o quê? São ciências. Ele vai contar toda a história da metafísica de maneira bem detalhada, até os dias dele. Né? Vai ali dos gregos, desde os pré-socráticos até os dias dele.
é de fato bem parecido com o fenômeno. Do Russell, não, porque o Russell fazia muito pouco isso. O Russell não liga pra história. Ele não liga pra isso. Ele só que. Mas o Heidegger, meu Deus do céu. Me corrija se eu estiver errado, mas o Russo ele acha um método finito, mas bem descritivo para fazer filosofia mesmo. Isso. Ele tem uma coisa da. A ciência fundamental era a filologia. Isso. Então, ela sim ia unificar todas as ciências que existem também. Né? Como eu disse, a crise do fundamento das ciências. Porque o que acontece nessa época? Desculpa só me interromper. Então, só ele e o Tiny diagnosticaram o mesmo problema, mas tentaram, foram para soluções radicalmente diferentes. Tá bom. Beleza. Exatamente isso. Né? Então, para o Russell, a primeira briga que ele vai ter é contra os psicologistas, o pessoal dos ratinhos mesmo. E ele vai ficar falando assim, olha, vocês estão invertendo, né, as relações, porque tinha uma época que as pessoas tentavam tirar as operações lógicas de processos psíquicos. E o Russell vai falar, não, as operações lógicas estão anteriores à experiência. Né? Mas ele vai tentar intuir o universal pelo particular, ele vai tentar achar que operações são essas da consciência para uma descrição da própria experiência. E ele vai fazer um processo de redução, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas ele tinha exatamente esse problema. O fundamento da crise das ciências estavam brigando uma com as outras. Sabe quem era mais importante, quem deveria estar no fundamento, o que era, o que não era, que ciência que deveria até mesmo não existir. Eles estavam brigando, assim, é um caos. Né? Então, vários pensadores estavam tentando achar maneiras de resolver esse caos. Né? E o Dilthey e o Russell é um deles. E até mesmo o Heidegger vai tentar enfrentar um pouco esse problema. Mas, enfim, não desenvolve tanto, né? O Heidegger não estava tão preocupado assim com a ciência com esses dois autores. Eu estou falando, esses dois autores realmente estavam muito preocupados com a ciência. E o Dilthey achava muito importante que as ciências humanas não se valessem por valores metafísicos, ou que não tentassem fazer metafísica. Né? E que entendessem de maneira histórica quais são esses problemas metafísicos que ela deveria, né, se distanciar. O Heidegger faz isso o tempo todo. O tempo todo. Então, quando o Dilthey vai escrevendo sobre a metafísica, ele vai mostrando o que cada autor fez de importante, avançou no conhecimento, e o que não fez, que dificultou, né? Prejudicou o conhecimento. E um dos grandes autores que o Dilthey descreve é o Agostinho. Querendo ou não, todo o curso do Heidegger vai ser também uma resposta a essa interpretação do Dilthey do Agostinho. E essa interpretação que o Dilthey chama de Agostinho é muito importante para o debate da época. Né? O Agostinho, ele foi um autor magicamente recuperado naquela época, né? Não sei exatamente porquê, mas ele foi muito recuperado no século XIX da Alemanha. Os alemães sempre tiveram dar uma importância muito grande a textos religiosos, é um contexto religioso, né? Os alemães são muito religiosos, né? Também, enfim, Lutero é de lá, e eles foram muito marcados politicamente, até mesmo socialmente, pelo luteranismo. E, enfim, a Alemanha está imbuída de cristianismo, de maneiras diversas, tanto no catolicismo como no cristianismo. O próprio Marx, a primeira coisa que eles fazem confrontar é a questão da religião. Então, eles davam muita importância. A parte mais longa do livro da Introdução às Ciências Humanas, do Dilthey, é com certeza sobre a filosofia medieval. É enorme. Ele vai mostrando como a filosofia medieval nunca conseguiu superar suas aporias. Aporia é aquilo que parece não ter solução. É um problema, um dilema que não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Dilthey descreve muito essa relação. E aí ele vai dar um destaque enorme ao Agostinho na filosofia medieval. E a gente vai entender por quê. Né? Primeiro, ele fala que a vida religiosa é o centro de todo conhecimento e filosofia. Isso aí é uma premissa que o Heidegger também vai se valer para estudar a religião. Porque o Dilthey ele fala um pouco da relação entre os conhecimentos, né? Principalmente nesses primórdios. Qual é a relação entre a arte e a filosofia? Qual é a relação entre a filosofia e a religião? Qual é a relação entre a arte e a religião? Então ele vai fazer muito isso. E ele reconhece a importância da religião para o conhecimento, a importância da mitologia, a importância dos primeiros símbolos, das primeiras expressões culturais de um povo e tudo mais. Né? Então ele pensa sobre isso. Então a religião é importante tanto para a filosofia como para a ciência. Né? Ela vai realmente mostrar a expressão e o pensamento de um povo sobre as relações das coisas do mundo. Né? E, como eu disse, ele tinha pretensões multiculturalistas,
de diversidade religiosa, enfim. Ele tinha muito esse ponto, assim, né? Porque na Alemanha sempre se discutiu se deve legitimar uma religião ou outra, se é possível ser lícito uma religião ou outra. E o Deltai sempre vai ser a favor de ter. Ele se dirige a um Estado laico, né? Os pensamentos dele. Os gregos, né? A maneira que os gregos se relacionavam com a religião e com a filosofia e com a ciência era de uma cosmologia, uma harmonia com a natureza. Vocês devem já ouvir falar nisso, mas os gregos eles se achavam conectados com o todo da natureza. A astrologia, de fato, por exemplo, é uma expressão disso, de uma crença de você estar conectado com o todo, de você estar conectado com os astros, e entre milhares de outros fenômenos da natureza que os deuses, por exemplo, gregos, se relacionavam de maneira direta, se metamorfosavam, se transformavam num touro, várias coisas assim. Então eles tinham essa ideia de harmonia, eles estavam unidos com o todo e isso não era um drama, né, essa relação. Não existia uma cisão, não existia... Você pode falar que existia um si mesmo, que existia com certeza uma individualidade, uma particularidade, mas é muito diferente da maneira que a gente vê hoje e da maneira que, por exemplo, os poetas românticos se colocam, em que o mundo está ali e você está ali isolado, você não consegue se conectar com as coisas. Pelo contrário, os gregos se conectavam muito bem com as coisas do mundo, né? Porque o seio social deles era muito forte. E do cristianismo surgiu algo novo para o Deltai, né? Algo inaugural, a vivência interior. Isso dos gregos é o Deltai que está falando. Informação. Mais ou menos. Tá falando. É uma ideia muito comum. Eu acho que assim, existe toda uma recepção grega do idealismo alemão de forma geral. Né? E o Hegel vai falar coisas parecidas, o Schlegel vai falar coisas parecidas também. Né, em que, enfim, não existe um eu exatamente, né? O eu é uma forma posterior da história dos gregos, né? E, enfim, polêmico, existe um eu, mas realmente dá para ver que a relação de sujeito, né, é muito diferente do que é para os modernos. Então, assim, reflexões daquelas no Descartes parecem quase impossíveis no mundo grego. Eu estou aqui, o meu sonho é realidade, ou eu sou real. Não faz sentido nenhum isso se a gente pensasse um grego pensando uma coisa dessa. Né? Quando os gregos questionavam profundamente a realidade, eles não estavam questionando nessa posição entre eu, experiência né, anterior, e o mundo. Eles estavam questionando se tudo é real, sério. Nada pode ser. Então, assim, eles estavam ainda unidos com o todo, mas não acreditavam que nada era real. Mas, assim, é realmente muito diferente, né? Os humanos já se diferenciam um pouco, eles têm mais um pouco de um embate entre o interior, porque eles têm um embate muito forte entre público e privado, os humanos, né? Eles têm é meio castigo das aparências da sociedade humana. Mas os gregos, de fato, estavam mais unidos com aquilo que os rondavam né, do que os modernos serão. E aí você tem vários estudos de por que isso aconteceu. Inclusive, ele tem a própria hipótese dele, né? Mas é isso. O Agostinho é visto para o Deltai como um fundador do cristianismo. Agostinho fundou o cristianismo, a maneira de viver o cristianismo, né? A relação de vivência interior. Então eu cito, né? Agora, a própria perfeição da divindade deve ser pensada em conjunto com a figura de servo e com o sofrimento. Ou ela não deve ser de modo algum pensada. Eles são um e o mesmo no interior da vivência religiosa. Porque assim, o grego ele olhava para o universo e ele se ficava encantado com a perfeição do Logos, com a perfeição do universo, de como as coisas têm uma harmonia interna, de como a natureza funciona, né? Essa capacidade de espanto. Com o exterior mesmo, foi uma das coisas que as pessoas mais consideram que fundou a filosofia grega naquela época. Você queria saber como é que a física funciona. Né? Então você fica espantado com a natureza, os fenômenos, etc. Agora, o cristão, ele é espantado consigo mesmo. Ele é espantado com a própria... Lembra do Agostinho? Né? O castelo interior infinito da memória. Ele é espantado com logos de si mesmo. É a perfeição do seu. Eu. Então, é isso, né? A perfeição da divindade e o servo estão todos dentro de si. E isso se expressa muito bem com a filosofia do Agostinho. Certeza de si, das experiências interiores, a vontade do coração,
O Delphi vai definir o Agostinho como descobridor do coração. Como se fosse um cientista que descobriu pela primeira vez a potência do coração. A vontade do coração, assim como o conteúdo dessas experiências e a transformação da mais profunda vida anímica. Tudo isso não constata, então, apenas a exigência de uma fundamentação que remetesse à experiência interior, mas também exerce um efeito em outro aspecto, sobre o desenvolvimento intelectual ulterior, é o descobridor do coração. Ele vai mudar as ciências, a filosofia, a humanidade para sempre, o Agostinho, porque ele descobriu o coração. Em verdade, tanto no que diz respeito ao conhecimento da natureza, quanto no que diz respeito às ciências humanas. Então, assim, mais que qualquer outra coisa, o Agostinho foi uma pessoa fundamental para desenvolver as ciências de forma geral. Vamos pensar em Descartes. O Descartes não existiria sem o Agostinho. E o Descartes, ele é figura imprescindível para as ciências como um todo. Toda a revelação dele do cogito, uma certa independência até do que ele vai fazer em relação ao Deus, né? Porque, assim, claro que Descartes acreditava em Deus. E sim, claro que Deus era o fundamento para o eu do Descartes. Mas, se você pode conseguir retirar Deus da filosofia dele, assim, de uma certa maneira, porque o código ele é indubitável por si mesmo, né? Então, todo esse desenvolvimento, o Agostinho é imprescindível para o Descartes. E o Descartes vai fundamentar toda a ciência moderna, em muitos sentidos. No seu tipo de método, na dúvida metódica, em toda a relação que existe. Então, existe aí um lastro histórico do qual o próprio Agostinho faz parte, porque ele descobriu a experiência interior. Né? Para o Delphi, essa vai ser a fundamentação do Agostinho. E por quê, né? A gente pode fazer essa pergunta e a gente pode ler o Agostinho dessa maneira. Por quê que, do nada, será que do nada as pessoas começaram a olhar para si mesmas e contemplar o cosmos superior, a perfeição? O Delphi também não achava que era do nada. Ele coloca a relação histórica dentro da filosofia. Então, na sociedade tão multiplamente insatisfeita e ameaçada daqueles dias, venceu a orientação para o além. O Agostinho, ele é retratado no fim do Império Romano. Então, eram muitas invasões, muitos povos, muito turbulento. O seio social, a relação do social e a possível estabilidade dele para de ser uma opção para a filosofia em geral. É estudo de que desde, por exemplo, os estoicos, também os epicuristas, eles param de se basear e se orientar pela questão da política, da democracia. Ninguém estava muito mais acreditando que isso seria a solução de alguma coisa. E aí você começa a ter uma orientação, no caso dos estoicos e epicuristas, para a vida, como viver, viver bem, etc. E no caso do cristianismo, o que o Delphi está chamando a atenção, é que você volta para si mesmo. Né? A sociedade romana, então, esse império, estava colidindo na frente dele, estava se desmanchando. Algo que tinha épocas que ninguém acreditava que ia desmanchar daquela maneira. Então, ali uma estabilidade, um caos, etc., que as pessoas param de se basear naquilo como se fosse a realidade, né? E aí se volta para si mesmo. Acho muito interessante essa maneira que o Delphi lê os filósofos, junto ao seu tempo histórico, né? E é isso. O Agostinho é o fundador da filosofia medieval. O Agostinho, para alguns, é considerado até antigo, né? De tão antigo que é. Mas ele é um marco para a filosofia medieval. Né? Normalmente, o primeiro filósofo medieval que as pessoas consideram é Orígenes, que é um outro cara, não vou entrar nele. Mas pro Delphi é o Agostinho, que é o fundador da filosofia medieval. E aí é o que ele fala, né? Ele até cita aqui Orígenes. O que o espírito mais terno de Orígenes tinha tentado avançar, para não falar de outros padres da igreja gregos, cientificamente menores, a alma tempestuosa de Agostinho atingiu por longos séculos. Ele reprimiu e suplantou a visão de mundo antiga por meio de um edifício doutrinário da ciência cristã. A importância que ele está colocando no nosso Agostinho para a história da filosofia aqui, né? Então, o que realmente mudou para sempre a história das ciências humanas? A alma tempestuosa. A relação da emoção e da paixão aqui tem uma importância muito grande, né? Porque, de certa forma, é um motor da vida cristã de mundo. É um motor da visão de mundo cristã, né? E isso daqui, enfim, ele vai falar também isso da Majaquela, eu não peguei, né? Porque o nosso foco aqui é o Agostinho. Mas isso daqui vai
formar uma outra visão de mundo, que era nova, e que se chama uma visão de mundo cristã. E principalmente a ideia de uma ciência cristã. Você faz conhecimento a partir disso. Isso era muito importante, é muito interessante para o Guattari, né? Pensar no coração, quando ele estava se importando tanto com o conceito de vida, de vivência, essas expressões emotivas, a nossa relação volitiva com o mundo também faz parte. O mundo exterior, ele foi trazido, transposto, né, para o mundo interior. É como se o mundo exterior estivesse dentro, né, do mundo interior. E o progresso no conhecimento da finalidade do mundo, que se apresenta em Agostinho, está condicionado pelo fato de, para ele, todo mundo exterior só interessa na medida em que significa algo para a alma. É verdade. Em Confissões isso é muito claro, né? Então, assim, tanto faz. Agostinho quer saber como é que a chuva funciona. Entender qual a importância da chuva para a alma, né? Ele quer entender a importância do mundo exterior para a alma é o grande ponto de interesse do Agostinho, porque ela é a conexão com Deus. Pois é. Você já passou pela fenomenologia? Você falou um pouco do russo ou não? Não, Nem sei se você planejou aqui. Planejei de uma maneira muito basal, assim. Sim, não, só para comentar, porque eu falei um pouquinho, né, na aula, eu falei bem pouco do Dilthey, né, falei muito amplamente da hermenêutica, mas quando eu comentei da fenomenologia, até comparando com Kant, né, eu comentei como em relação ao conceito de experiência estrito, né, que Kant adotava muito por influência do Hume, portanto do empirismo, né, havia uma ampliação da noção de fenômeno, e, portanto, da noção de experiência no sentido amplo, e a noção de vivência entra como parte desse alargamento, né? Justamente para dar conta, por exemplo, das vivências interiores, né? De coisas como alegria, tristeza, etc. Tudo isso pode ser objeto de um conhecimento objetivo, coisa que, de um ponto de vista empirista, tal como Kant importava, a física não vai tratar disso. Né? Então, só para fazer uma conexão com o que a gente viu. De fato. Enfim, existia algo de extremo interesse para o Dilthey em relação ao Agostinho, que é algo que não aparece nas Confissões, mas aparece em outras obras do Agostinho, chamado de Código Agostiniano. A gente pensa mais ou menos nesses termos. Assim. É o eu agostiniano. O Agostinho ele também deduz a indubitabilidade do eu. Né? O eu é impossível de você negar a realidade. E ele faz uma série de deduções, de raciocínios que são muito parecidos com Descartes, para quem já conhece, né? A filosofia do Descartes é muito semelhante, né? Enfim, o Descartes, ele estudou com os jesuítas, que eram bastante agostinianos, né? Existe aí um nível de influência forte, né? Quase plágio. E o Agostinho, pro Guattari, era mais interessante do Descartes. Esse é um ponto. Porque ele estava interessado na vida. E pro Guattari, o Agostinho, ele revela justamente a indubitabilidade do eu vivo, o eu que vive, que sente. E com efeito, Agostinho, tal como mais tarde Descartes, associa a certeza de si com a própria dúvida. Sim, né? O Agostinho faz isso, ele tira o eu da própria dúvida. Na dúvida, dou-me conta que penso, que me lembro. Tá? Sempre a importância da memória para Agostinho. E dar-se conta não abrange apenas o pensar, mas a totalidade do homem. Por vida, ele designa como uma expressão profunda e verdadeira o objeto da certeza de si. O eu do Agostinho é vivo, porque o eu do Agostinho ama. E nesse sentido ele é vivo. Então, quando ele vai... Isso não aparece em Descartes, né? Ele não fala, penso, logo existo e amo. Digamos assim, talvez que pelo método de Descartes isso seria um excesso. Né? Não tem como você ter essa certeza. Mas pro Agostinho, quando ele vai deduzir o eu deveria ter trazido. Né? Mas quando ele vai deduzir o eu, a dedução do eu é assim, né? Eu sou, eu penso, eu amo. Ali, amo. Né? O amor é uma certeza indubitável. E isso significa o quê? Que é uma relação para fora de si. Né? Que é uma relação com o todo. Isso que é interessado do Deltec. É interessante como, de certa modo, pensando nessa chave, né? Agostinho, Descartes e o que o Dilthey está fazendo, o Descartes é como se ele direcionasse, né, essa conclusão pós-cogito, né, para a razão. Né? Nós somos substância pensante, né? O núcleo do eu é o pensamento. Né? E isso, de certa maneira, determina a filosofia moderna. Né? A filosofia moderna vai muito na esteira disso. E, no século XIX, há uma tentativa de
escapar, né, desse sujeito excessivamente racional da modernidade. Né? E é interessante como o Dilthey está encontrando no próprio Agostinho, né, vamos dizer, a alternativa. Né? Sim. Então, agora a gente vai entrando mais no Heidegger e no método dele. O jovem Heidegger ele é muito chamado por algumas pessoas de... Ele tem uma fase metodológica. Ele está profundo imbuído com a ideia da metodologia. Só pra gente, isso aqui é o do pai. Eles são dois velhos brancos muito parecidos. Difícil. Pô, usa óculos, mano, claramente. Não, o jogo não sei. Mas E uma escala. Mas assim, o Heidegger, ele é muito associado nessa época por ser extremamente filológico. Por quê? Porque ele era orientando na época do Husserl. Ele era orientando na época do Husserl. Ele estava sem fazer destaque. Ele era assistente do Husserl. Assim, na verdade, mas na verdade era uma coisa que é muito comum na Alemanha até hoje, né? Trabalhos. Você é professor assistente primeiro e você faz vários cursos para depois você se efetivar mesmo. Né? Mas aí você tem uma espécie, eu não sei se eu posso explicar melhor, você tem uma espécie de ligação com o professor que já é o professor principal, você é um Mitarbeiter, né? Os Mit significa literalmente seria o que trabalha com. Né? Isso, você tem que estar ligado com a pesquisa dele. E o Heidegger era isso, né? Mais ou menos em 1919. Pelo. Inclusive, eu chamava ele de filho filológico. 1919 aí, é o primeiro curso dele como professor assistente no Heidegger, né? Mas tem uma coisa que desde 1919 é muito clara. Ele faz uma mistura esquisita entre hermenêutica, do Dilthey, e filologia do Husserl. Então, por que isso é estranho? Porque eram duas pessoas que brigavam publicamente, né, em relação aos problemas da filosofia um do outro. Né? E o Heidegger vai resolver misturar. Né? Ele mistura. Vai virar o que é depois o método filologia hermenêutica, famoso do Heidegger. Né? Porque não tem filologia hermenêutica para o Husserl. Ele não acreditava na hermenêutica como uma possibilidade de ciência. E o Heidegger vai defender exatamente isso já nesse curso aqui, de 1919. Ele vai defender que a hermenêutica é um modo que não distorce a vida dela mesma. Então ele vai falar de intuição hermenêutica nesse curso no final do livro. Isso eu comentei na última aula, né? Eu mencionei, né? Como ele tenta juntar essas duas coisas. Eu até fiz um paralelo, não enfim, é uma coisa que eu falo. Comparando assim, o Husserl como sendo, digamos, o correspondente ao racionalismo, do Kant, e o Dilthey como sendo o correspondente ao Hume, né? No sentido de que a hermenêutica ela quebra digamos assim, o dogmatismo fenomenológico, né? A pretensão de fazer uma ciência rigorosíssima e tal, que o Husserl tinha. A tecnologia tem uma implicação, do ponto de vista do Husserl, relativista. Porque é tudo baseado na questão da história. A questão que até o Cauã lembrou da Dona Harry. Sim. Situação hermenêutica, saber localizado. Eu não sei se para a Dona Haraway também teria um núcleo que é universal, porque para o Dilthey sim, ele seria possível. Existe um belo universal, a gente só não sabe qual é. É que na verdade ele nunca diz pra gente. Esse é o problema do Dilthey. As obras dele são incompletas, mas existe. Mas aí, para chegar até lá, e esse é o ponto, justamente esse é o ponto do Husserl. Você não vai chegar até lá. Então você é relativista. Você vai ficar aí descrevendo eternamente coisas. Várias coisas, e as coisas são infinitas. Não existe, não tem como dar conta de tudo isso. E é o que o Heidegger vai tentar também, né? Essa questão, essa tensão, né? Tem que ter algum elemento universal naquela descrição das estruturas ontológicas do ser humano, mas ao mesmo tempo tem a situação hermenêutica, ele próprio está falando do seu lugar de fala, né? Usando a expressão mais atual, e ele sabe disso, né? Ele entra nessa questão lá no parágrafo 63 do seu tempo. Bom, agora eu vou falar um pouco da fonologia, mas de uma maneira muito bem difícil. Então, assim, né, talvez ao longo onde a gente vai lendo o texto do Heidegger, dá para explicando mais algumas coisas, mas é só para trazer uma ideia muito analisada mesmo.
Gente, em primeiro lugar, eu tô fazendo uma caricatura da filosofia moderna, tá? Obviamente, muito mais complexo, muito mais simples. Mas o que eu quis dizer aqui é que a filosofia moderna ela tem uma relação de sujeito-objeto muito forte. Por exemplo, você, o sujeito que experiencia, é muito diferente daquilo que é experimentado. Né? A gente poderia chamar até de diferença ontológica, mas não estamos ligando para a ontologia naquela época. Mas, assim, por exemplo, o Descartes, a resposta, nossa, e a resistência são coisas muito diferentes. E aí depois vai ter até uma terceira, que é a res corpore, para estar junto desse problema do fato de que a resistência e a resposta não são diferentes. Né? E aí eles ficavam pensando como que uma coisa consegue conhecer a outra, como que uma coisa se relaciona com a outra, né? E especificamente, o Kant, ele vai pensar nas condições de possibilidade da experiência. Né? Se eu estiver errado. A gente falou disso também na última aula, né? Enfatiza bastante isso, a cisão sujeito-objeto, e depois todo mundo tenta superar essa cisão. Isso é uma dessas estratégias. Exato. A fenomenologia é uma dessas estratégias. Eu acabei de falar, viu, tá, ele também tem sua estratégia, o conceito de vida poderia fazer isso, né? Mas o Guilty, ele era um cara muito ligado à filosofia do Kant, então tem os limites do conhecimento, então, de certa forma, essa posição também nunca vai ser totalmente superada. Assim, tem que ter um mistério. Se alguém um dia conseguir superar, vocês me avisam. Existe, eu estou trazendo essa contraposição aqui, porque é importante vocês entenderem que a diferença entre a noção de a priori da fenomenologia e do Kant, que é mais comum, mais falado sobre isso. A priori sempre é visto como condição de possibilidade. Conhecimento, a experiência. Etc. Mas na fenomenologia, o a priori, né, vai ser a própria experiência, o próprio enlace de consciência e mundo. Tanto quanto o Descartes, quer dizer, o Russell, ele tem um livro chamado Meditações Cartesianas. Ela é muito fã do Descartes. Ele até fala que Descartes foi o primeiro fenomenólogo da história. Estava descrevendo experiências, assim como ele. Né? Assim, eu vejo aqui uma vela e ela muda. Mas ele fala que o erro do Descartes foi ter feito o cogito sem o cogitato. É tipo assim, não é só eu penso algo. Esse é o ponto, né? Pro a priori, dado na fenomenologia. Nós sempre estamos enlaçados com a consciência. Não interessa que tipo de objeto tem. Não existe nada que seja a própria condição da experiência. Né? O a priori, a condição de possibilidade de todo conhecimento já é a própria relacionamento consciência e mundo. Ele é empirista por causa disso? Não, de jeito nenhum. É muito mais complexo do que isso, tá, gente? Então, por exemplo, existe um negócio que ele chamava, que o Heidegger vai gostar demais disso, que se chama intuição categorial. O que isso significa? O próprio termo é esquisito. Para quem entende da história da filosofia, eu não lembro de nenhum autor anterior ao Russell que pensava nesse tipo de coisa. Né? Mas isso significa que você intui categorias. Categorias como ser, espaço, volume, né, profundidade. Você intui essas categorias que a maior parte dos filósofos antes dele consideravam absolutamente universais e independentes da experiência. Inclusive Kant. Mas para o Russell, não deixa de ser uma experiência, só que não é uma experiência empírica. É por isso que ele não é uma empirista. Você está intuindo uma questão que não é um ente, né? Não existe um ser. Ele até fala isso, né? É o famoso frase do Kant. Ser não é um predicado real. E o Russell vai falar, de fato, o Kant estava absolutamente certo nisso. Você não vê um ser andando por aí. Você não é uma figura. Você vai ver por aí. E nenhuma categoria é assim. Você não vê ela. Está ligado a objetos. Só que você intui esses objetos. Ela é fundamentada ainda por uma intuição sensível e pelo aquilo que ele vai chamar de aidético. Você intui ela. Ela não vai estar em você. É bem complexo. Ele vai chamar esse enlace de consciência e mundo de a priori da correlação universal. O que isso significa? Tudo na fenomenologia vai estar baseado na ideia de que a consciência está imediatamente ligada ao mundo. Tudo. E a fenomenologia vai colocar o seu limite crítico aí bem forte. Ninguém vai se perguntar sobre o gênese de alguma coisa ou sobre outra. Zero psicologia. Pode ser. Exatamente, né? Zero psicologia. Mas ninguém vai pensar qual que é a origem da consciência.
Gente, é um tema que é pensado até hoje. O pessoal da cognição até agora está pensando na evolução de como que surgiu a consciência do homem de uma maneira diferente dos outros animais. Eu pensando assim, lá do zero, na origem. Não. Um dia eu vou falar, isso é impossível, você já está em relação com consciência e mundo. Não tem como você pensar na origem, né? Professor, desculpa interromper, como é que é a visão de mundo em alemão? Eu falei Weltanschauung. É isso. É Weltanschauung? É. Tá. É isso mesmo. Embora o Shawn tenha também o sentido de intuição, né? Normalmente se traduz por visão de mundo, eu já vi percepção A visão de mundo é mais visual. mais visual. Exatamente. Você também não vai pensar na origem do mundo. Outra coisa louquíssima. Você pensar assim, a filologia não se trata sobre isso. A filologia vai tentar como ponto primeiro, primordial, a relação imediata de consciência insuperável dela. Né? Então, você não pensa nem nada para além disso, nada interior disso, né? Pensando na questão de eles. E aí elas colocam numa postura plenamente antimetafísica. Porque você não, a metafísica da época era muito ligada a uma ideia de uma concepção de metafísica do Wolff, que era pensar e que a gênese, né, seria um tema da metafísica, a gênese das coisas, a origem da alma, a origem do mundo, a origem das coisas, a origem da realidade, o fundamento de tudo, enfim. E a filologia vai falar, não, existe um limite. Todas as filosofias dessa época colocavam esse limite. Então, que era fortíssimo, né, essa ideia de filosofia crítica mesmo. E o limite da filologia vai ser isso. Nada, ele tem um negócio chamado princípio dos princípios, né, que é do Husserl. Nada existe para além do fenômeno. E tudo que aparece no campo fenomênico é real. E aí você tem que achar uma maneira de explicar isso. Então, questões como Deus, alma, qualquer coisa que poderia aparecer, fica muito claro aí que ele está querendo dissolver a coisa em si. Então, quem conhece um pouco mais a filosofia do Kant, não existe nada. É possível. Não é para falar, tipo assim. Não é uma possibilidade. Ou não dá para falar. Esse é o ponto, né? Não existe. Se não me engano, posso estar errado. Não, eu sei, mas é que, na verdade, é uma questão super difícil. Né? Todos esses que dizem que acabam com a coisa em si, uma vez que tem limite, tem alguma coisa além do limite. Só pode existir se tiver Logo, coisa em si. O conceito do Kant você pode interpretar exatamente dessa maneira. Claro, isso é uma grande polêmica. Vamos entrar nisso agora. Só para não deixar. Cura não tem não. É a coisa mesmo. Então, mas essa é a ideia da fonologia, é a coisa mesmo, né? A tecnologia também, tipo, muitos vão levantar isso contra o Kant. Para que levantar a possibilidade da coisa em si? Enfim, existe um motivo para o Kant fazer isso. É tão assim, né? Não está inventando moda, mas muito vão ligar, né? Prova Fichte, se você está falando, se você não vai falar isso, mas se você está falando de uma coisa em si, é porque a coisa já existe. O Kant fala exatamente o oposto, é por isso que eu não gostava muito do Fichte, eu acho. Pode dizer que o Kant deixa a coisa em si ali estrategicamente para poder depois, no segundo momento, usar esse espaço que ele deixou aberto ali da coisa em si para pensar Deus, alma e verdade. Então seria uma estratégia que o Schopenhauer, o Nietzsche, falam que ele deixou voltar pela porta dos fundos, o que ele expulsou pela porta da frente, Deus e alma. Mas enfim. É uma longa. Mesmo Heidegger, dizendo que no fundo, tem ali uma... Mas tudo bem. O Husserl, ele vai brigar com o Kant, de certa forma, a vida toda, recupera muito, segue muitos preceitos do Kant, mas ao mesmo tempo sempre está brigando ali. Porque eu acho assim, naquela época, se viu ainda a ideia da coisa em si, era uma obsessão da maior parte dos filósofos superar. Os kantianos vão tentar superar. O Husserl vai tentar superar. O Heidegger vai tentar superar. Todo mundo vai tentar superar. Assim como a dicotomia sujeito-objeto, né? As duas coisas. As duas coisas que eles tentam superar. Porque eles acham que aí eles tinham uma obsessão com a unidade. E a coisa em si, ela deixa a unidade não acontecer. Né? Basicamente, um pouco disso a questão. Ou seja, está todo mundo obcecado com o Kant. Na filosofia, né? E aí, né, o Heidegger ele vai partir dessas duas coisas que eu apresentei hoje para você. O Delphi e do Husserl. Vai tentar fazer uma mistura, que é por muitos considerados estranhíssima, de Husserl e Delphi. Né? E ele vai... O primeiro lugar, né, se ele não misturasse Delphi, o próprio projeto do texto que a gente vai trabalhar seria sem sentido nenhum.
Porque ele vai fazer uma interpretação fenológica de um texto. Né? Vamos pensar por aí. O Russell não fazia isso. Quando o Russell vai dar esses exemplos dele, ele fala do mel no preto, que é um pássaro bem conhecido, esse exemplo que o Russell dá. Ele fala de um livro, fala de um copo. Enfim, coisas que estão no campo de apreensão agora. Ele fala de textos. O Heidegger vai tratar um texto como fenômeno. Começa por aí. Já o texto é um fenômeno. Ok. E esse texto em questão, que a gente vai ler, é das Confissões, livro 10. Esse é um fenômeno que o Heidegger está vendo como um texto. Né? Então ele vai fazer uma interpretação fenomenológica de um texto. E eu acredito realmente que ele seja o primeiro autor a fazer isso. Eu não me lembro, não tenho conhecimento de nenhum autor que tratou textos como fenômenos, como Heidegger fez. Isso foi imprescindível para o método do Heidegger, para quem o Heidegger é, para a filosofia do Heidegger em geral. Ele tratar os textos como fenômenos, porque é ali que ele vai retirando noções fundamentais da filosofia dele. Ele vai fazer isso com muitos autores. Os cursos de juventude que eu estudei mais são diversos autores em relação a isso. Em relação ao cristianismo, que é esse volume 62 das obras completas do Heidegger, vai ser o Agostinho, o Paulo e o mestre Eckhart. Oi? É 60? Nossa, 60. Ai, é 62 aí fala de nada. Aliás, acabei de colocar na pasta, se alguém tiver interesse, somente o Henrique, que manja alemão, coloquei o texto em alemão e a tradução para o inglês também, para a gente ter lá, além do texto em português que já está. Sim, o texto em português da tradução deles é bem criticado. Então. Agora, eu já traduzi uma parte da introdução, então depois eu passo para vocês. Mas não é tão terrível, não. As traduções de sempre tempo são piores, eu acho. E o que ele vai fazer com as confissões são interpretações fenomenológicas, mas também hermenêuticas. O Russell nunca deu instrumentos para ele interpretar fenomenologicamente um texto. Não se tratava sobre isso. O Russell não estava pensando nisso. A hermenêutica pensa nisso. O ponto de partida da hermenêutica é esse. Né? O Schleiermacher está pensando a hermenêutica bíblica, jurídica e filosófica. São os textos. Sim. Então, assim, o que ele vai ver? É claro que ele vai tentar ver no texto Agostinho coisas além, né? Coisas da própria vida, que estava obcecado com a questão da vida. Vai aparecer muitas vezes a palavra vida no texto, né? Por isso que eu trouxe toda essa questão do Dilthey, para vocês entenderem mais ou menos de onde o Heidegger está partindo. O termo é esquecido depois, enfim, um grande debate do que o Heidegger faz isso. Mas em certo tempo não se trata sobre a vida, né? Se trata sobre a existência. Mas essa época é a vida. Sim. É lógico. Eu até mencionei quando eu falei de ser tempo, nessas perguntas do corpo, eu falei, corpo, vida, animalidade, são três coisas que ele foge de ser tempo. Exatamente. E aí ele vai tentar fazer essa interpretação de Agostinho vendo ali, né, onde, que coisas ele pode trazer para a fenomenologia, que coisas ele pode trazer para se pensar a própria vida fática, para se designar o que seria a vida, para se designar uma certa apreensão da consciência ao mundo dele. Por isso que ele gosta tanto do Agostinho, porque Agostinho fala em primeira pessoa. Então, de certa forma, ali é um retrato de uma consciência ao mundo dele. Né? Então ele vai ler o livro 10 muito ligado a essa ideia. Ele vai tentar retirar de lá significados do que ele vai chamar de vida fática. Então, o objetivo do curso vai ser aprender o sentido da vida fática religiosa de Agostinho. Naquela época, o Heidegger estava interessado o que era a vida religiosa. O que significa isso? O que é a vida de um cristão, de um crente, de qualquer pessoa assim? Porque é diferente, né? De como se expressa a vida de uma pessoa que não tem fé. Então esse vai ser o objetivo principal do Heidegger em todas essas interpretações desses autores cristãos. E ele vai ter... autêntica, qualquer religião. A gente chama de cristianismo primitivo. A gente sabe as problemáticas do termo primitivo, mas é outro sentido. Primeiro Primeiro, sei lá. Primeiro. Então Heidegger vai estar interessado nesse cristianismo primevo, né? Ou seja, assim, o Agostinho é muito antigo, né, um dos filósofos mais antigos do cristianismo. O Paulo é considerado pelo Heidegger e por alguns como quase o fundador do cristianismo primeiro, né? E o mestre Eckhart e outros místicos e etc. eram muito interessantes para o Heidegger porque eles fugiam da hegemonia do pensamento da doutrinária católica, né? Então também poderiam expressar o que significa essa vida religiosa mesmo primeiro, né? E aí ele vai tentar justamente atingir isso a partir do livro 10 do Agostinho.
né? Entre outras ideias sobre a própria vida, né? Que vão ser muito importantes. Para dar um exemplo, quando ele interpreta o Paulo, ele chega na temporalidade originária, né? Digamos assim. Ele chega numa relação temporal com o mundo que é originária, que vai para muito além da nossa relação. Não é só os cristãos que têm uma relação temporal originária. Ele chega através dos textos do cristianismo em fenômenos existenciais, né, de fato, fundamentais. Isso que insere tempo essa hipótese, em vez de citar o Gênesis, por exemplo, ou o texto bíblico, ele vai citar a fábula de Gino, justamente para mostrar que isso tudo de que ele está falando não se reduz, não se restringe à cultura cristã. Exatamente. Existem alguns conceitos que eu gostaria que vocês entendessem do Heidegger, né, nessa época. Um deles é a ideia Só antes de entrar nos conceitos, só um rápido comentário. Assim, esse modo como o Heidegger lê os outros filósofos, o modo como ele lê os textos, eu acho que é muito interessante. Isso pode ser assim, um dos nossos interesses nesse curso dele sobre Agostinho, é ver como ele mobiliza justamente, como ele está lendo os filósofos para pensar junto, né, e para pensar a vida mesma. Quer dizer, é um modo vivo de fazer, entre aspas, a história da filosofia, né, que é uma preocupação nossa. Assim, né? A gente vai ler, quer dizer, o texto como se fosse uma coisa ali, um objeto qualquer, né, tá, uma estrutura. Ele está lendo, né, pensando junto e, de alguma maneira, pensando, né, fazendo filosofia mesmo. Né? É interessante perceber isso, antes de a gente avançar. Sim. Não, eu gosto muito, né? Acho muito interessante. Ele é uma época que ele ficou obcecado por Aristóteles. Ele tem mais ou menos 7 cursos só sobre Aristóteles, mais de 1000 páginas. Que é depois disso, logo depois, né? Depois. Sim, bem logo em depois. 22 ele começa, tem acho que 2, 3 anos que ele passa ali obcecado com Aristóteles. Né? Nossa, não sei se ele é até mais, né? Porque vai até 20. Não, nessa fase, até 24, né? Ou 25. Dizem até 25, né? Porque tem uma carta que o Heidegger faz para uma amiga dele, que em 25 ele fala que ele aprendeu a amar Kant. Então, aí ele volta para o Kant. Mas vamos considerar Aristóteles. A primeira questão de mundo vai aparecer o tempo todo. Acabei de falar, né, que para a fenomenologia a questão do mundo, eu também, né, a construção de mundo histórico do Deus, é uma questão muito importante, né, é onde a gente se relaciona. Então, em vez de ser um objeto, tipo, de uma maneira, o que é objeto é uma palavra meio formal vazia, né, objeto, pode ser qualquer coisa, mas não tem um referente explícito, né. O mundo é uma coisa já mais concreta, né, que tem historicidade, etc. O objeto não necessariamente tem historicidade. Tanto que a gente é um objeto transcendental, existem ideias de objetos ideais, sem historicidade. Agora, o mundo sem história. E aí, no Heidegger, ele vai falar principalmente do mundo. E aí, ele fazia uma tripartidação do mundo, que é o compartilhado, que é o mundo dos papéis sociais, das relações humanas, das afetividades, né? Então, ele até dá umas descrições, ele faz descrições filológicas, né? Então, você fala assim, a mulher está com aquele chapéu ali. As pessoas aparecendo nesse mundo. Quem somos nós em relação a outras pessoas? E aí você pode colocar aqui valores culturais, papéis sociais, políticos. Mundo circundante. Palavra estranha. Bem estranha. A palavra em alemão é Umwelt. Welt, mundo, né? E dá essa ideia do alemão de circular, rodear, enfim. Estar em volta. O Fausto Castilho, em série tempo, ele faz uma tradução péssima, que é mundo ambiente. Porque, assim, Umwelt também é usado para mundo ecológico. Meio ambiente. Meio ambiente. No sentido da ecologia atual, né? Só que para as ideias do Heidegger não faz muito sentido, apesar de ele estar... ele está apontando para a questão do ambiente, da ambientação, óbvio. Mas a ideia de circundante é melhor. Por quê? O Heidegger vai criticar muito uma certa orientação da filosofia moderna de você olhar as coisas de uma maneira isolada. Então, sei lá, eu sou matemática, eu vou olhar para os números. Sou físico, vou olhar para os fenômenos físicos. Então, tudo que está em volta se torna opaco, como se não tivesse a menor relação. Né?
E assim, sucessivamente. Então, é muito normal, assim, né, você conversar com Aristóteles. Eu lembro que meu professor de Aristóteles era bem assim. Ele vai explicar a ideia do universal e fala, por exemplo, uma cadeira. E aí ele começa a falar da cadeira, aí ele começa a falar das categorias, todas as categorias da cadeira, enfim. É de como que, enfim, tudo em relação à cadeira. Ou seja, ele tira a cadeira do seu contexto. Sim. O Heidegger vai fazer exatamente o oposto. Na verdade, ele brinca muito com essa descrição cientificista da cadeira, né? Ele vai colocar as duas, contrapor as duas tipos de descrições que são diferentes. Então, ele vai falar, por exemplo, um púlpito. Você sabe, um púlpito de debate eleitoral e tal? Pelo que eu compreendo... Na Alemanha, principalmente na época, era comum um professor, ele tá lá na frente, então ele tem uma espécie de púlpito onde ele coloca o texto, né, as anotações dele e tal, para fazer... Então é isso, uma coisa comum do dia a dia das universidades. Exatamente. Aí ele vai falar, esse púlpito é uma caixa marrom? Não. Não. Esse púlpito é mais do que isso. Porque nesse púlpito existe uma ação possível, nesse púlpito existe uma vivência que as pessoas olham para ele e tem um significado de verdade nele. Um significado que é concreto, valorativo e vivido. Falei valorativo, mas enfim, Heidegger não gosta do valor. Mas que você está falando. Vivido. Então, assim, se um povo originário que nada tem a ver com o púlpito, olhar para um púlpito, ele não vai ver a mesma coisa que a gente. Mas vai ver alguma coisa que também... Ele vai tentar gerar um significado próprio daquilo, com a sua rede de significados culturais e expressões. Né? Isso é a relação do mundo circundante. É quando eu olho para um fenômeno e eu presto atenção nas relações que esse fenômeno se concretizam como um todo. Né? Então, por exemplo, uma cadeira, a própria cadeira, né? Uma sala de aula, ela é uma coisa muito diferente do que uma cadeira dentro de casa. São outros significados. Então, o mundo circundante é essa relação do contexto mesmo. E vai ser, enfim, muito, muito trabalhado pelo Heidegger. Tem uma importância enorme. Às vezes tem uma importância maior do que compartilhada. Eu gosto de brincar que o Heidegger fala a melhor coisa de gente. O pior que é verdade, né? Ele tem uma riqueza, uma expressividade para a filosofia da coisa mesmo, falando de coisa, né? Que ele não tem muito bom apontar para falar das pessoas. Tem uma sessãozinha, né, que é para falar do ser com o outro, né, e várias para falar, né, dos utensílios, etc., né, do martelo. Exato. E aí vai ter uma das cenas mais polêmicas da filosofia do Heidegger, vai ter um mundo próprio. Muita gente vai falar que o Heidegger não liga pro eu, que ele é o sujeito, que... Enfim. Mas isso não faz o menor sentido se tratando de jovem Heidegger, tá? O mundo próprio é colocado pelo próprio Heidegger como uma das coisas mais importantes da filologia, algo a ser destacado, difícil de ser aprendido, descrito, mas necessário para uma tarefa da filologia a ser aprendido. Então, ele dava muita importância para esse âmbito do eu. E tem duas traduções que usam muito, tá? O próprio é o si mesmo. A palavra é self, que é meio self, né? Self em inglês. Então, pode ser... acho que as pessoas que querem afastar ele mais da noção de eu colocam o próprio, as pessoas que querem aproximar colocam o si mesmo, né? Mas seria essa... O eu. Né? O si mesmo está aí para diferenciar do eu. Porque tem o ir, como em inglês o I, e tem o self. Então, assim, é óbvio que ele queria superar uma noção de eu. Ele estava meio absurdo da filosofia moderna e esse grande peso dessa relação. Ele tinha uma diferença muito, uma cisão muito forte em mundo e eu. Mas ele dava muita importância à ideia desse próprio. E para o Heidegger, assim, existe uma frase, acho que do Zahav, né? Para a fenomenologia, o eu chega depois. É bem interessante isso. Por quê? Qual que é a ideia? Quando você já está numa relação da intencionalidade, você já está num movimento, então, por exemplo, a primeira coisa que o Russo vai falar não é o do eu. Primeiro, o Russo vai falar ele tentar descrever um pássaro preto. É claro que ele está tendo em vista ali o eu. Né? É isso que o Russo quer, colocar as bases da consciência. Mas ele chega depois. É mais difícil entender isso do que você entender o fenômeno que está na sua frente. E o Heidegger vai trazer isso para outro sentido. Um sentido mesmo cientificista, porque não é... Ele está aqui ainda interessado em fazer uma ciência fundamental. Mas a ciência fundamental, ou originária, que o Heidegger coloca, é bem diferente. Já tem um perfil muito diferente, uma personalidade muito diferente da ciência do Russo. Né? Pode 19 que ele fala, né? Ciência originária. Em 22 ele já não está falando. 20 ele fala de ciência originária, 22... enfim, até 20.
22 ele já não está falando de ciência. É que ele oscila um pouco, né? Sim. Aí em Marburgo, acho que em 23, ele vai falar: eu não quero nada com a filosofia, eu sou cientista. O livro do Russo da fenomenologia é investigações lógicas? As investigações lógicas, que é de 1901. E tem as ideias, né? Ideias para... Mas ninguém... Todo mundo tem ideias. Ideias que tem ideias 1, ideias 2 e ideias 3. Né? Sim, só que o Heidegger, por exemplo, nessa época, só conhecia eu acho. O Ideias 2 ele publicou, acho que em 1915 ou 16. Né? Não, mas ele conhecia as duas. É que eu confundo, porque ninguém chamava de ideias 1 e ideias 2, sabe? O Heidegger só fala ideias, eu nunca sei. Talvez o Heidegger tivesse mais no primeiro. Sim. Esses são as duas grandes obras do Russo. Né? Então, uma de 1900, a outra de 1913, no primeiro volume. A obra dele é gigantesca. Tem textos no meio, né? Tem. Que são importantes e tal, mas esses dois são os mais conhecidos. E tem depois, que eu falei, tipo, meditações cartesianas, é depois. A meditação cartesiana. Isso é um livro ou só uma apresentação? É um livro. Um livro. Ele vai fenomenologizar, ele vai fazer com o Heidegger mais um pouco. Ele vai fazer uma interpretação teológica das meditações de Descartes, né? Ele vai atrás, indo da meditação a meditação, uma por uma, tal, sei que seja. Talvez até para salvar o Descartes, porque o Heidegger, quando fala Descartes, ele detona o Descartes, o contrário. Só um comentário sobre o mundo próprio que é importante, né? O mundo próprio, eu estou pensando mais em Ser e Tempo, né, que é o que eu conheço melhor, mas lá ele vai ter essa distinção entre o mundo próprio e o mundo público, né? Ele usa até a palavra mundo doméstico e mundo público. Está relacionado com o próprio daí e o compartilhado, né? Mas o mundo próprio nunca é o eu sozinho, né? O eu ele mesmo. Ele está sempre em relação, né, com as coisas e com as pessoas. Mas que ele não gosta de falar muito, mas tem, né, as pessoas estão em volta. Ele gostava de ficar na cabana só em relação com as coisas. Mas, e não era nem com os animais, com os passarinhos, né? Ele nunca fala. Com o martelo. Nossa, obsessão com o martelo, nunca vi alguém assim. Mas, enfim, né, o que está em volta, o que está mais próximo, digamos assim, constitui o mundo próprio. Tá? Sim. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Não são 3 mundos, tá? É um mundo só. Isso daí é só para análise mais específica, mas todos eles estão absolutamente interrelacionados o tempo todo. Né? A complexidade do mundo é assim mesmo. Não tem como você pensar em mundo circundante sem pessoas. Não faz o menor sentido isso. Né? Os objetos servem para alguém, e assim, e para o Heidegger aí, daí, o próprio, é muito importante também para dar designação. Você não consegue ser com os outros se você não é com si mesmo. Heidegger vai levar isso muito a sério. Muitos autores dessa época vão levar também. Então, essa ideia do mundo próprio é isso. É muito mais difícil você entender o que é próprio seu do que é diferente do outro. Heidegger tinha muito essa noção. Né? Você está tão imediato ao mundo, você não sabe mais o que é o quê. São os grandes problemas. Né, absorvido. Sim. E aí ele vai falar isso aqui. Aí eu tinha separado 2 conceitos fenomenológicos. A gente está em cima do tempo, mas eu gostaria realmente de tentar falar sobre isso. Então, assim, para o Heidegger, a gente vai tentar ter um fenômeno em vista. Por exemplo, no caso da nossa coleção, vai ser o fenômeno da moléstia. Sofrimento do Agostinho. Ele vai ter esse fenômeno em vista dentro do texto. E aí ele sempre vai pensar em 3 vias do sentido do fenômeno que vão dar a totalidade do sentido dele. Ele vai tirar isso das investigações primeiras lógicas, acho 14, parágrafo 14. Não lembro que livro. Mas do Russell. Ele vai ter 3 vias de sentido. A primeira é o sentido de conteúdo. O que é? Né? O objeto que vem imediatamente no ato de apreensão. Então, sei lá, como você estava tentando ver um belo preto, por exemplo, vai ver passa lá, coisa mexendo. Né? Essa é a via de sentido de conteúdo. Que é essa aí, é Houghton. Né? O prédio. Isso acontece quando você mexe várias cadeiras ao mesmo tempo, esse barulho maravilhoso. E aí vai ter assim, sentido de referência. Lembra quando eu falei do mundo circundante? Uma cadeira numa sala de aula é muito diferente de uma cadeira em casa, que é muito diferente. Principalmente quando elas estão se mexendo. Então, o sentido de referência, ele dá realmente a relação, qual é a relação do quê com as outras coisas que estão em volta. Então, a ideia da moléstia, claro que o Heidegger ele gosta de se desafiar. Não é qualquer conceito que ele está tentando ali aprender. Tentando aprender a moléstia. Aprender também. Mas ele vai tentar relacionar, né,
com as outras coisas que estão em volta, porque ela não está fora do contexto, ela sempre está dentro do contexto. E aí o terceiro é o que vai se chamar sentido de realização, que é o que Heidegger mais gosta e é o mais difícil de entender exatamente o que é. É meio abstrato, né? Mas vamos pensar assim. A fenomenologia ela traz movimento ao conhecimento, né? Então tudo é um lançar-se, é um se dispersar. Tem um ensaio bem pequenininho do Sartre que tem um nome muito longo, eu não vou lembrar, mas talvez lá no grupo eu coloque para vocês. Mas ele é bem pequenininho, que ele tenta trazer um pouco do que é o espírito da fenomenologia. Então é isso, o conhecimento não está dentro de um sujeito que está fora do mundo. Na verdade, está entre as pessoas, está na rua, está no avião, está, enfim. É um movimento de se lançar. Eu sei que tem essa relação, a gente tem que pensar que tudo é um movimento, né? De se lançar em relação ao fenômeno. Então, por exemplo, se eu compreendo um fenômeno de uma maneira artística, eu compreendo ele de maneira diferente cientificamente. Mas tudo são movimentos de apreensão diferentes. Henrique, só um minuto, Isa, só para falar para vocês, né? Depois eu coloco no grupo também, mas para a gente ler para sexta, é para ler a parte introdutória, são acho que 15 páginas. Qual? Né? A parte introdutória já do curso Agostinho e Neoplatonismo. Tá. Tá? Então, sempre movimentos. Existe uma maneira de eu aprender o objeto que podia ser de um modo, mas também podia ser de outro. Uma maneira fundamental de aprender esse objeto. Né? Então, por exemplo, quando o Sartre pensa na questão da imagem, do fenômeno da imagem, ele vai descrever, por exemplo, 40 tipos de imagens diferentes. Porque cada imagem tem um ato intencional diferente, que apreende ela de modo diferente. Isso é bem importante na fenomenologia, né? Então, assim, uma maneira que um artista olha para uma árvore é completamente diferente de uma maneira de um cientista olhar essa árvore. São atos, depois o que o Heidegger vai chamar de modos de ser, mas são atos intencionais diferentes. Né? E esse ato, essa maneira, esse modo, é o que ele vai chamar de sentido de realização. Depois ele vai para o comportamento. Surge... É como a gente acontece, digamos assim. É o como a gente acontece, não o que a gente é. Como a gente acontece. Esse como é mais importante do que o que. Né? Já aí nessa época que eles estão mostrando. Exatamente. Ele é muito obcecado com esse sentido de realização. Porque ele tem que ser o mais importante na hora dele analisar o Agostinho, por exemplo. Não interessa muito se o Agostinho está disputando com X e Y. Interessa. Tem que ter referência, né, por exemplo. Mas o que interessa mais é como ele está vendo o sofrimento. Como ele diz. Como. A ideia do como, ele vai chamar de como fundamental. Vai estar... Todos os textos dessa época vão trazer isso. Todos. Então, quando ele pensa em Paulo, é exatamente. Porque Paulo está falando da teoria doutrinária X. Tanto faz. Né? O que interessa é como ele traz isso para as pessoas, como ele fala, né? Todas essas ideias relacionadas ao como. Isso é muito importante. Isso vai, com certeza, aparecer no texto, né? Por isso que eu coloquei aqui. A indicação formal. Já é meio dia. Eu não consigo falar da indicação formal. Mas é isso, não sobrou muita coisa, não. Acabou. Legal. Talvez a indicação formal a gente possa, né? Tomar em algum momento se a gente trazer o conceito, né? Ele já aparece aqui, né? Quando que ele apresenta pela primeira vez? Mesmo ano, na introdução à fenomenologia da religião. No primeiro desse mesmo... Vai ter aquele do Paulo. Tá. Mas, enfim, eu falo melhor. Eu tinha também planejado um negócio sobre a faxicidade, que eu ia fazer outro tipo de dinâmica. Mas aí a gente fala na próxima aula, né? Eu tô para dar também a próxima. Beleza. Bom, enfim. Eu acho que sim. Depois entre nós. No planejamento, né? Tá. A gente vê. Isso. Pode ser. Você sai do blog aí? Oi? Você do blog? O que eu faço? Mas eu preciso